Capítulo 16. Não se deve permitir que ninguém passe fome. O New Deal do Sr. Roosevelt foi chamado de revolução. Era e não era. Era uma revolução quanto às ideias, mas não na parte econômica. Não alterou os sistemas de propriedade privada dos meios de produção, em que o objetivo principal é obter. Os Estados Unidos ainda são um país capitalista. Não acarretou a derrota de uma classe e vitória de outra. Os empregadores ainda estão nos seus lugares costumeiros, os operários também. Ninguém nos Estados Unidos acredita mais firmemente do que eu no sistema de empreendimentos particulares, propriedade privada e lucros individuais. Foi esta administração que salvou o sistema de lucros particulares e livre empresa, depois que esse sistema tinha estado à beira da ruína. Essas foram as palavras do Sr. Roosevelt, 3 anos depois de se tornar presidente. E eram palavras verdadeiras. O New Deal não era uma revolução no campo econômico. Mas, embora o sistema de lucros particulares e livre empresa fosse salvo, muita coisa que o acompanhava como bagagem foi atirada fora e substituída por material novo. Longe iam os dias da doutrina do homem de negócios, do laissez-faire, do deixe-nos em paz. Em seu lugar veio a ideia de intervenção do governo. Ajude-nos ou ficaremos arruinados. Longe ia a aceitação de uma política de guerra dos empregadores contra o sindicalismo. No seu lugar surgiu a ideia dos direitos legais dos trabalhadores a terem organização própria. Longe ia o sistema bancário sem regulamentação, que resultava em uma crise atrás da outra. Em seu lugar apareceu a ideia de uma estrutura bancária na qual os depósitos eram segurados. Longe ia o princípio, no ramo de seguros, de o comprador que tome cuidado. Em seu lugar apareceu a ideia de o vendedor que tome cuidado. Longe ia a ideia tradicional do individualismo rude, com a consequente insegurança. Em seu lugar surgiu a ideia de segurança. Longe ia a doutrina de que os pobres só devem ser auxiliados pela caridade. Em seu lugar, a ideia do Sr. Roosevelt de que, embora não esteja na Constituição, entretanto, é dever inerente ao governo federal evitar que os cidadãos passem fome. O New Deal era uma revolução de ideias. Essas ideias não surgiram já prontas na mente do presidente e no seu grupo de conselheiros, o truste de cérebros. Surgiram da necessidade apresentada pela situação. Foram transformadas em leis para preencher lacunas positivas. O período que foi desde a eleição de Franklin Roosevelt em novembro de 1932 até sua posse em 4 de março de 1933 foi um período de crise cada vez maior. A estrutura financeira da nação estava em ruínas. Em toda parte, os bancos tinham sido forçados a fechar suas portas. Cerca de 14 milhões de pessoas estavam sem emprego, número esse proporcionalmente maior que o de qualquer outro país do mundo. Esses trabalhadores desempregados, juntamente com suas famílias, davam uma população total maior que a do Reino Unido. A inquietação social estava varrendo o país. A classe governante estava positivamente ameaçada
tinha perdido a confiança em sua capacidade de administrar. Em seu discurso de posse, o novo presidente resumiu a situação. Quero afirmar que creio friamente que a única coisa que devemos temer é o próprio temor. Um terror sem nome, sem justificação, sem motivo, que paralisa os esforços necessários para converter a retirada em avanço. Nossa preocupação não se origina em falta de substância. A fartura bate à nossa porta, mas o uso generoso dela desanima em presença do suprimento. Em primeiro lugar, isto se dá porque os encarregados do comércio das mercadorias da humanidade falharam por sua própria teimosia e incompetência. Admitiram que tinham falhado e abdicaram. Os atos praticados pelos agiotas são condenados pela opinião pública, rejeitados pelos corações e pelo pensamento dos homens. Os vendilhões fugiram de seus altos postos no templo de nossa civilização. Podemos agora devolver o templo à verdade primitiva. Nossa principal tarefa inicial é pôr o povo a trabalhar. Estou preparado, dentro de meu direito constitucional, a recomendar as medidas requeridas por uma nação abatida, em meio ao mundo também abatido. E era bom o presidente estar preparado. Não havia tempo a perder, e ele não perdeu tempo. Entrou em ação imediatamente. O problema mais urgente para a administração era a crise de todo o sistema bancário. O dia da posse caiu num sábado. No domingo, 5 de março, o presidente convocou o Congresso em sessão extraordinária, marcada para a quinta-feira seguinte. Na segunda-feira, 6 de março, a 1h da manhã, usando de poder conferido ao presidente através de uma lei ressuscitada dos tempos de guerra, a lei sobre transações com o inimigo, declarou feriados bancários os 4 dias até quinta-feira, dia em que o Congresso iria se reunir. Nessa quinta-feira, ele já tinha pronta uma mensagem pedindo autoridade absoluta sobre os bancos e já tinha conseguido elaborado um projeto de lei que garantia isso. O Congresso transformou o projeto em lei no mesmo dia. A lei de emergência bancária, além de conferir ao presidente a autoridade que ele queria, dava-lhe poder para controlar o movimento do ouro e outros tipos de moeda, bem como todas as transações em moeda estrangeira. Também lhe dava o direito de reabrir, quando julgasse conveniente, os bancos cuja situação era sólida e de reorganizar os bancos que precisassem de reorganização, isto é, de crédito do governo, para recolocá-los numa posição firme que lhes tornasse possível reiniciar os negócios. Entretanto, tudo isso seria inútil se o presidente não tivesse conseguido ganhar novamente a confiança do povo. Os depositantes bancários, que em fevereiro e nos primeiros dias de março tinham acorrido aos bancos em vias de falir para retirar todo o seu dinheiro, acarretando assim um colapso ainda maior, precisavam ser tranquilizados. Somente devolvendo-lhes a confiança é que eles devolveriam o dinheiro aos bancos. O presidente conseguiu recuperar a sua confiança. Suas medidas de emergência, positivas e decididas, foram um primeiro passo. No domingo, 12 de março, seguiu-se um discurso pelo rádio feito com maestria, o primeiro de uma série das famosas Conversas junto à Lareira, em que convencia o público de que a situação estava perfeitamente controlada, de que não havia necessidade de um pânico ainda maior, de que os bancos que iriam reabrir no dia seguinte e nos dias subsequentes estavam em boa situação.
ele conseguiu o que queria. O medo do povo desapareceu. Ouro escondido foi desencavado dos esconderijos e depositado nos bancos. As filas de pessoas diante dos bancos não queriam dizer mais que elas esperavam para retirar seu dinheiro, e sim que estavam trazendo o dinheiro para depositar. O modo como o Sr. Roosevelt tratou desta emergência extrema foi apenas uma indicação do que haveria de vir. Podia-se confiar nele para agir, e agir prontamente. Ele sabia apanhar uma situação precária e suavizá-la. Mas, mais longe que isso, não iria. Poderia ter socializado o sistema bancário. Teve a oportunidade de introduzir a apropriação dos bancos pelo governo e a operação governamental dos créditos, investimentos e operações bancárias, mas achou melhor não fazê-lo. Abre aspas. Os vendilhões tinham fugido de seus altos postos no templo. Fecha aspas. O Sr. Roosevelt, usando do crédito público, tinha habilmente desempenhado a tarefa de restaurar o templo. Mas, ao mesmo tempo, devolveu aos vendilhões os seus altos postos no templo. É verdade que, com uma autoridade muito diminuída e com menos oportunidade de repetir seus atos maléficos como antigamente, mas tinham recuperado seu lugar. O New Deal não havia sido uma revolução no setor econômico. Uma vez passada a emergência bancária, o Sr. Roosevelt voltou a atenção para as tarefas restantes: auxílio, recuperação e reforma. Relief, Recovery e Reform, os 3 R's do New Deal. Naturalmente, essas tarefas se entrecruzavam, e as medidas tomadas para solucionar uma ajudavam a solucionar outras. Entretanto, foi dada prioridade ao auxílio. Na primeira, entre aspas, conversa junto à lareira, de 1934, Roosevelt disse aos americanos: "Continuo a reconhecer as 3 medidas relacionadas. A primeira é o auxílio, porque é a primeira preocupação de qualquer governo, dominado por ideais humanos de democracia. É o simples princípio de que numa terra de vastos recursos não se deve permitir que ninguém passe fome. O auxílio é e continuará a ser nossa principal preocupação." O, entre aspas, simples princípio do Sr. Roosevelt era uma coisa bem nova para os Estados Unidos. Muitas vezes, no passado, havia se permitido que alguém passasse fome. O auxílio governamental aos necessitados, naturalmente, havia já sido fornecido pelo presidente Hoover, mas tinha sido auxílio às ferrovias, bancos e companhias de seguros em má situação. Quanto ao clamor de pessoas desesperadas que pediam auxílio governamental, o Sr. Hoover fez ouvidos de mercador. Fornecer auxílio governamental aos pobres, argumentava ele, era destruir a fibra moral, o espírito de autoconfiança, o respeito por si próprio. Nunca achou necessário explicar por que a sua Corporação de Reconstrução Financeira, estabelecida em janeiro de 1932, a fim de ajudar em instituições em condições precárias, não constituía algo que pudesse destruir a fibra moral e etc. dos acionistas dessa instituição. O Sr. Hoover, através da sua CRP, queria dar subsídios governamentais aos ricos, mas não queria dar o auxílio governamental aos pobres. O princípio simples do Sr. Roosevelt, de que o dinheiro do governo deveria ser usado para servir todo o povo, em vez de servir apenas algumas pessoas, constituía uma importante ruptura das normas passadas. Mas se a administração do New Deal reconhecia o fato de que os desempregados estavam em má situação
embora não fosse por sua própria culpa, ou se queria ajudá-los. Só isto não era suficiente. Todas as outras nações industriais adiantadas do mundo tinham algum tipo de sistema de seguro social, algum meio de proporcionar auxílio governamental. Mas os Estados Unidos, não. Ali, onde havia a maior necessidade, ainda era preciso criar um mecanismo que se encarregasse dessa tarefa. Não era fácil. Havia primeiro que responder a perguntas importantes. Deveria haver seguro contra desemprego, como na Inglaterra? Deveria haver um auxílio direto para aqueles que não estavam segurados? E se esse fosse o caso, deveria o pagamento do auxílio ser feito apenas pelo trabalho executado? Se fosse considerado o trabalho, que tipo de trabalho teria garantia? Seria possível criar empregos úteis para os desempregados que não interferissem na indústria privada? A resposta para essas perguntas não era simples. O programa de auxílio necessariamente era um programa experimental. Compunha-se de muitas partes, cada uma das quais constantemente mudada para se adaptar a novas condições. O auxílio era dado por instituições de caridade, por cidades, estados e pelo governo federal, todos agindo separadamente em certas fases do atendimento e agindo em conjunto em outras. O auxílio aos necessitados era uma parte do programa. Foram criadas instituições para fazer doações diretas em dinheiro aos necessitados, para comprar excesso de produção alimentar dos lavradores empobrecidos e distribuí-lo aos necessitados nas cidades, pegar o excesso de roupas armazenadas nas prateleiras dos fabricantes para serem entregues aos pobres, fazer com que famílias de lavradores sem recursos se mudassem das terras marginais para terras boas. O auxílio ao trabalhador foi, sem dúvida, a parte mais importante do programa. Desde o princípio, a ideia de auxílio ao trabalho, de preferência a uma doação, foi preferida pela administração e pelo próprio povo. A mais importante, mais ampla e mais severamente criticada das instituições de auxílio foi a administração para o progresso do trabalho. Não constituía apenas mais uma tentativa de auxiliar os necessitados. Era um plano bem imaginado, organizado com uma verdadeira visão dos problemas sociais e com compreensão da natureza do problema de auxílio em toda a sua extensão. O seu objetivo era admirável: colocar os desempregados em empregos adaptados ao seu treinamento e experiência anteriores. De 1 a 3 milhões de homens e mulheres por ano eram admitidos em troca de salários de seguro, suficientes para a sua subsistência, mas não tão elevados quanto os ordenados pagos em trabalho normal, que iam de $19 por mês para os operários não qualificados no Sul, até $103,40 por mês para trabalhadores técnicos no Norte. Enumerar o que foi conseguido com este vasto exército de desempregados novamente empregados seria tarefa interminável. Seria um sumário incompleto dizer que centenas de milhares de estradas, ruas e avenidas foram construídos. Milhares de pontes, parques, edifícios públicos, escolas, hospitais, centenas de aeroportos, parques infantis, piscinas, parques de recreio. Não somente eram construídos os centros de recreio e as escolas patrocinadas pela administração para o progresso do trabalho. Elas foram usadas, como nunca, para preencher lacunas há muito sentidas. Em um único mês, mais de 1 milhão de pessoas estavam frequentando cerca de 100 mil classes de educação para adultos, educação para operários
extermínio do analfabetismo, creches e etc. Isto era apenas uma parte do gigantesco programa educacional. No campo da recreação, pessoal treinado dirigia mais de 900 centros municipais e auxiliava na direção de mais de 6.000. Tinha um significado especial por seu caráter importante, a contribuição que a administração deu à vida cultural do país através de escritores, atores, artistas e músicos. Só de haver escrito livros, pintado quadros, encenado peças de teatro e executado música para milhões de ouvintes teria sido já suficiente. Mas fizeram mais. Conquistaram a aprovação dos mais exigentes críticos do país pela alta qualidade de seu trabalho. Aventuraram-se a enveredar por caminhos nunca antes explorados e, pela sua experiência bem-sucedida, ampliaram os horizontes das artes. Um desempenho magnífico. Apesar das grandes conquistas da administração e de seu programa, o ataque que mais frequentemente lhe faziam era de que o trabalho era inútil, que os operários eram preguiçosos e incompetentes. Os motivos destas constantes críticas à administração, feitas pelos que tinham todo o conforto, era muito simples. Isso custava dinheiro, que era recolhido por meio de impostos aumentados progressivamente, e protegia o nível de salário, evitando uma procura indiscriminada de empregos, por qualquer preço, por parte dos desempregados. Os mesmos indivíduos que em 1933 haviam gritado o mais positivo não para o sistema de doações ou esmolas, eram aqueles que, 6 anos mais tarde, lideravam o grupo que exigia a abolição da administração para o progresso do trabalho e exigiam uma contribuição de auxílio direto ou que não se desse contribuição alguma. A eles não importava que seus velhos argumentos, desmoralização, perda de respeito por si próprio e etc., contra a manutenção dos desempregados na ociosidade ainda estivessem de pé. Também não lhes importava que os trabalhadores que recebiam auxílio ao trabalho tivessem criado obras e serviços públicos de valor permanente. Não lhes importava que os projetos de auxílio ao trabalho auxiliassem a estimular a indústria privada de um modo que nunca seria conseguido com o sistema de auxílio aos inativos. O que realmente lhes importava era que o auxílio ao trabalho custava mais que o auxílio aos inativos e que havia dificuldade em cortar os ordenados. Era uma escolha entre um programa de auxílio ao trabalho esclarecido e humano que trazia grandes benefícios econômicos e sociais ao país e um programa de auxílio aos inativos, desumano e sem visão, que resultaria em severa deslocação econômica e sofrimento generalizado, mas que iria diminuir o peso dos impostos para aqueles que podiam pagá-los. Os que criticavam a administração haviam feito sua escolha. Iriam tentar arrastar a primeira alternativa e apoiar a segunda. A verdade de tudo isso era que não estava sendo empregado dinheiro demais, e sim dinheiro de menos no auxílio. Havia milhões de pessoas que estavam passando necessidades e que nunca foram socorridas. Não puderam conseguir nem mesmo o auxílio ao trabalho ou o auxílio aos necessitados. Os que tinham rogatório quanto às suas necessidades e recursos, o que era humilhante. O dinheiro que era pago aos pobres, sob a forma de auxílio, era sem dúvida nenhuma apenas o necessário para mantê-los vivos. Não se incluíam no quadro os padrões de uma vida nem mesmo decente. Não se pode avaliar até que ponto
A saúde e o vigor das pessoas que eram atendidas ou não, alternadamente, era afetada por esse sistema. Mas uma coisa é certa: um programa que realmente atendesse a todos custaria à nação muitos milhões de dólares a mais, mas teria economizado muitos bilhões. Outra parte importante do programa era o auxílio às dívidas. Foram aprovadas uma série de medidas de auxílio de emergência, criando instituições com bilhões de dólares à sua disposição para dar ajuda imediata aos devedores, especialmente lavradores e proprietários de residências. Em 22 de outubro de 1933, o presidente já podia dizer, em sua quarta conversa junto à lareira, dirigida à nação, abre aspas, se houver qualquer família nos Estados Unidos a ponto de perder a casa em que mora ou seus pertences, essa família deverá telegrafar imediatamente ou para a administração de crédito rural ou a companhia de empréstimo aos proprietários de residência, solicitando auxílio. Esse aviso, dado pelo presidente, era para lembrar os lavradores e proprietários de residências, que ainda não soubessem das novidades, que o governo havia entrado no negócio de emprestar dinheiro. Pelo menos naquele momento, o fazendeiro não precisava temer ouvir o ruído surdo do martelo do leiloeiro, anunciando a venda forçada de seu sítio. Agora fora bastante diminuído o pagamento de juros excessivos cobrados ao fazendeiro. O governo entrara no negócio de dinheiro a juros. No período de 4 anos, de maio de 1933 a setembro de 1937, a administração de crédito rural deu empréstimo, no valor de mais de 2 bilhões de dólares, a mais de 500 mil de fazendeiros. Com o programa de refinanciamento, milhares de fazendeiros que tinham estado a enfrentar o perigo iminente de perder suas fazendas viram-nas salvas. Milhares de fazendeiros que gemiam sob o peso de juros altos de 6,8% e até 12%, agora respiravam com mais facilidade, já que os juros eram de 5% a 3,5% no empréstimo dado pelo governo, o que era uma economia de 70 milhões de dólares por ano para os que tomavam emprestado. Em cerca de 1/3 de todos os casos atendidos, a administração de crédito rural pôde reduzir o débito dos lavradores num total de mais de 200 milhões de dólares. E isto foi conseguido às custas dos credores? O dinheiro economizado pelos pobres saía do bolso dos ricos? Não. O New Deal não tinha sido uma evolução econômica. O auxílio às dívidas era boa notícia não somente para os fazendeiros empobrecidos, mas também para os credores aflitos, principalmente as companhias de seguros e os bancos. Eles deveriam receber juros de 6% a 12% sobre o dinheiro que tinham emprestado aos fazendeiros, mas durante muitos anos não tinham recebido esses juros. A entrega das fazendas não adiantava muito para eles. A queda de valor das terras significava que, depois do confisco, eles teriam em suas mãos propriedades que valeriam menos que o dinheiro emprestado. Os leilões tinham sido infrutíferos. Os fazendeiros, em pé de guerra, muitas vezes se juntavam em grupo para não deixar que ninguém desse um lance sequer no valor de 1/4 do valor real da propriedade. O auxílio aos devedores, no fim das contas, era também um auxílio para os credores. Poder trocar um documento de hipoteca a altos juros, mas praticamente sem valor, por uma ação do governo com juros baixos e garantia, era mesmo um golpe de sorte. A mesma oportunidade foi proporcionada aos que possuíam documentos de hipoteca sobre casas não rurais, cujos donos estavam em dificuldades.
ao assinar a Lei de Empréstimo aos Proprietários de Residências, de 1933, o presidente assinalou: a lei estende aos proprietários de residências o mesmo princípio de auxílio já oferecido aos proprietários rurais. Além disso, a lei estende esse auxílio não somente às pessoas que emprestaram dinheiro, dando como garantia suas casas, mas também aos credores das hipotecas. O New Deal foi uma revolução de ideias. Já em 1891, a Alemanha tinha elaborado um plano de seguro de velhice, mas até agosto de 1935, os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, ainda não tinham tomado providências permanentes para os velhos necessitados. Já em 1911, a Inglaterra havia introduzido um plano de seguro nacional contra desemprego, mas até agosto de 1935, os Estados Unidos, país que tinha o maior número de desempregados do mundo, ainda não tinha tomado providências para assistir aos trabalhadores que perdiam seus empregos. Medidas de caráter permanente para assistir aos desempregados e aos velhos apareceram nos Estados Unidos pela primeira vez em agosto de 1935. Ao ser aprovada a Lei de Seguro Social, consequência do New Deal, o Sr. Roosevelt tinha motivos para se vangloriar num programa de rádio comemorativo do 3º aniversário dessa lei. Se o povo, durante estes anos, tivesse escolhido uma administração reacionária ou um Congresso sem ação, o seguro social ainda estaria na fase de conversações. Seria um lindo sonho que poderia talvez se tornar realidade, mas num futuro distante. O seguro de velhice e o desemprego eram os pontos principais da Lei de Seguro Social, mas também havia disposições para auxílio aos cegos, às crianças dependentes e com defeitos físicos, serviços de auxílio à maternidade e à infância, saúde pública e reabilitação profissional. A Comissão de Seguro Social foi criada para supervisionar os pontos mais importantes da lei. Os outros pontos deveriam ser supervisionados pelas instituições federais já existentes nas especialidades. Somente o seguro de velhice seria responsabilidade direta do governo federal. Todos os outros tipos de auxílio seriam fornecidos conjuntamente pelos governos federal e estadual em cooperação, tendo a Comissão de Seguro Social que aprovar as verbas federais concedidas aos estados, que elaborar planos de ação, que fixar padrões. Havia uma diferença entre assistência à velhice e seguro de velhice. No primeiro caso, as pessoas idosas e dependentes, fossem assalariados ou não, receberiam mesadas do Estado, sendo aproximadamente metade da quantia paga pelas verbas municipais e estaduais e a outra metade pela verba federal. A assistência pública desse tipo, fornecida baseando-se na necessidade da pessoa, não era novidade na América. O seguro de velhice, ao contrário, era novo na América. Seus benefícios baseavam-se nos ganhos anteriores e eram pagos como um direito que a pessoa tinha. Com o plano de seguro, tanto os trabalhos como os empregadores pagavam quantias iguais ao fundo. De 1940 em diante, eram sacados deste fundo os benefícios mensais garantidos aos trabalhadores após atingirem a idade de 65 anos. Os benefícios variavam de 10 a 85 dólares por mês, dependendo do total de salários que o trabalhador ganhava anteriormente. O plano entrou em vigor em 1º de janeiro de 1937.
E 15 meses depois, mais de 38 milhões de contas de seguro social já estavam nos arquivos. Nem todos os trabalhadores podiam se candidatar. O seguro não se estendia aos trabalhadores agrícolas, domésticos, adventícios, marítimos, empregados de instituições de caráter não lucrativo, por exemplo, professores, pregadores religiosos, e aos empregados do governo. Os mesmos grupos mencionados eram isentos da assistência do Plano de Seguro de Desemprego. De acordo com a lei, os trabalhadores qualificados que fossem despedidos ou perdessem um emprego deveriam receber pagamentos semanais, não iguais ao pagamento regular, mas baseados no pagamento real. Uma vez que o seguro de desemprego, ao contrário do seguro de velhice, não era um sistema nacional, e sim federal, estadual, as disposições quanto à quantia e à duração dos benefícios, e quanto ao período de carência, variavam. Os benefícios, entretanto, geralmente eram equivalentes a cerca de 50% do salário semanal do trabalhador, no máximo de 15 e mínimo de $5, e geralmente eram pagos durante 16 semanas. Em 1º de julho de 1937, todos os estados da União haviam aprovado a Lei de Compensação pelo Desemprego. Em 1º de julho de 1937, todos os estados da União haviam aprovado a Lei de Compensação pelo Desemprego. Em 1938, 3,5 milhões de trabalhadores tinham recebido benefícios sob a proteção da lei, num total de 400 milhões. A Lei de Seguro Social foi um passo dado na direção certa, mas era só um passo. Tinha sido mal elaborada e, em alguns pontos, não podia funcionar. Deixara milhões de pessoas necessitadas ao desamparo. Mas o mais sério de tudo é que esta lei, feita para atacar a insegurança, ficou muito aquém de seu intento. Aí estava um programa de seguro que assegurava um padrão de vida baixo e mais nada. O New Deal foi uma revolução de ideias, não de caráter econômico.